Olá, irmão e irmã. Estamos aqui para estudar os versículos 1 e 2 do capítulo número 1 da Carta aos Efésios. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Talvez na sua tradução, algumas palavras estão diferentes, inclusive tenhamos acréscimos. Mas calma, que eu vou te explicar um pouco sobre isso. A carta, ela começa como toda carta era normal de ser iniciada naquele tempo. Nós vemos aqui que é dito quem escreve, que segundo a carta seria Paulo. Ele se intitula então como apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, é dito qual é o seu encargo, qual é a sua função, quem é ele. E depois ele vai dizer que ele é isso pela vontade de Deus. Deixa eu explicar um pouco disso. Primeiro, a carta talvez não foi escrita por Paulo. Para você que quer entender um pouquinho da discussão sobre isso, eu te convido a acessar o primeiro vídeo dessa playlist, que é uma introdução à carta aos Efésios. Lá eu mostro porque talvez não foi Paulo que escreveu. Eu, inclusive, sou da tese de que não foi ele que escreveu de fato. Paulo, então, vai dizer que ele é, a pessoa que escreve, colocando o nome de Paulo, vai dizer que seria apóstolo de Cristo Jesus. Por que começa se dizendo isso? Naquele tempo, existia uma grande discussão sobre quem poderia ser ou não chamado de apóstolo. Geralmente, apóstolo seria, então, o nome dado apenas àqueles que viram Jesus frente a frente, que tocaram nele. E esse título acabava sendo mais resguardado para os 12 discípulos. Depois, então, a gente começa a chamar de 12 apóstolos. Porém, a palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Então, Paulo acaba tomando esse título para si, e por esse motivo já começa a carta com essa pequena apologética, essa defesa de fé. E é interessante que ele vai dizer por que ele recebe esse título. Pela vontade de Deus. Ou seja, não seria por mérito pessoal, não seria por um esforço, não seria por intelectualidade, mas simples e puramente pela vontade de Deus. Depois, é interessante dizer aqui que tudo isso é escrito, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Algumas traduções trazem aos santos e fiéis da igreja de Éfeso, ou aos habitantes de Éfeso, que são santos e fiéis em Cristo Jesus, ou algo assim. Porque a Bíblia de Jerusalém, que é o título, a Bíblia a qual estou lendo para vocês, não apresenta-se isso. Porque muitos manuscritos antigos não trazem essa colocação, essa expressão aos Efésios. Na verdade, alguns até dizem que aparece ali um espaço em branco, como se fosse um local para que você pudesse escrever o nome da igreja particular a qual você deseja endereçar esse texto. Ou seja, a carta aos Efésios ela seria uma carta circular, que poderia ser aplicada para qualquer comunidade. E é interessante porque vale para nós hoje também. Para a minha paróquia, para a minha comunidade, para a minha família também, pensando como igreja doméstica, e por aí vai. Mas, na tradução de Jerusalém, não aparece Efésios, mas aparece aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Muita gente hoje usa a expressão santo como pejorativa. Basta você ver que muitas pessoas dizem fulano só quer ser santo, como se isso fosse um título ruim de colocar na boca ou para caracterizar alguém. O que significa então santo? A palavra santo quer dizer alguém que é separado. Na verdade, naquele tempo se utilizava essa expressão para toda e qualquer pessoa que acabava sendo batizada. Então os batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seriam cristãos separados. Separados da normalidade daquele tempo, separados, porque agora não eram mais como um ser humano qualquer, como uma pessoa qualquer naquela sociedade, mas era alguém que, no final das contas, ele tinha que ter uma característica diferente. Ele tinha algo de diferente, uma marca diferente, que inclusive na carta aos Efésios vai ser trabalhado um pouco nessa dinâmica lá na frente. Depois, no versículo número 2, diz assim: graça e paz a vós da parte de Deus. É interessante que essas duas expressões são utilizadas comumente naquele tempo. A expressão graça geralmente vem do ambiente grego. A expressão paz ela vem do hebraico, já numa concepção mais judaica. Graça tem a ver com a dinâmica da gratuidade.
Nesse momento, Paulo acaba, lembrando, mesmo não considerando que é Paulo que escreve, vou utilizar essa expressão sempre. Paulo acaba desejando uma bênção para o povo que está lendo esse texto. E ele deseja graça, porque tem a ver com a gratuidade da salvação trazida por Jesus. Tudo aquilo que ele fez por nós foi de graça, sem cobrar nada, não foi por nossos méritos, não foi porque nós merecemos, não foi porque nós somos privilegiados, por exemplo. Em um segundo lugar, ele também deseja paz. A paz, amados irmãos e irmãs, era a plenitude da vida. Ou seja, a paz que eu desejava para o irmão é que ele pudesse viver a vida dele em plenitude, não é? Ele pudesse viver a vida como de fato Deus sonha que ela seja vivida. Então, Paulo deseja a bênção e eu quero chamar a atenção que naquele tempo desejar a bênção para alguém é muito mais do que desejar da boca para fora. Como hoje em dia muita gente faz, não é? Antes de dormir, ao acordar, às vezes pede a bênção ao pai e à mãe, mas parece que é só por uma tradição. Naquele tempo, desejar a bênção para alguém era comunicar vida. Então, nesse momento, Paulo está comunicando vida para aquela comunidade. Estou transmitindo para eles graça e paz da parte de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, é com esse comentário que a gente termina o estudo, a reflexão sobre o versículo 1 e o versículo 2. Mas o que é que nós podemos refletir sobre esses dois versículos? Em primeiro lugar, Paulo se entende como apóstolo, como aquele que é enviado. E ele não tenta deturpar essa realidade. Ele aceita. Ele acolhe isso. É uma reflexão que a gente precisa também tomar e ter, que é, eu preciso também aceitar aquilo que Deus me chama. Paulo nunca ficou correndo do fato de ser apóstolo. Pelo contrário, ele tinha que defender isso com unhas e dentes, porque o povo dizia que ele não era apóstolo. E ele não fazia isso para que tivesse um título de honra. Não. Mas para poder dizer às pessoas, olha, é porque Deus quis. É Deus quem quis isso. Eu reconheço que a graça vem dele. Nós não podemos fugir do chamado de Deus. Nós não podemos fugir dos encargos, das funções que Deus nos convida. Uma outra coisa é reconhecer que tudo aquilo que faz é vontade de Deus, aquilo que acontece conosco. Às vezes nós tiramos esse elemento vontade de Deus e parece que tudo aquilo que nós somos ou fazemos ou nos tornamos é puramente graças a mim. É porque eu sou inteligente, é porque eu me organizo direito, é porque eu fiz tudo de modo coerente. Cuidado com essa visão. Uma outra coisa importante também que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que ele escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Será que a gente tem tomado essa consciência na nossa cabeça que nós somos separados? Nós não somos qualquer pessoa. Pelo batismo, eu e você somos agora propriedade de Deus. Eu não sou qualquer pessoa, repito. Que isso possa ficar na nossa cabeça também. E por fim, o que é que nós estamos desejando ao outro? Será que a gente somos pessoas da paz, que desejam a plenitude da vida? Ou será que eu atrapalho a vida dos outros? Eu sou uma pedra de tropeço, eu sou um obstáculo para que o outro possa viver aquilo que Deus tanto sonhou para ela ou para ele. Que à luz desses dois versículos da carta aos Efésios, você possa meditar através deste vídeo. E aí eu já quero de antemão dizer para você, já foi ao ar um vídeo introdutório da carta aos Efésios, é interessante que você possa acompanhá-lo, assisti-lo na íntegra e vão ser lançados outros vídeos, versículo por versículo. É a nossa caminhada bíblica aqui no canal de estudar a carta aos Efésios, versículo por versículo. Que Deus te abençoe e até aguardo nos próximos vídeos sobre esta carta.